Vamos falar sobre conceitos e características da administração indireta e suas entidades. São elas: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Antes de falarmos sobre a administração indireta, é importante diferenciar as entidades políticas e as entidades administrativas. Então, sabe qual é a diferença? Bom, as entidades políticas recebem competências diretamente da Constituição Federal para prestar serviço público e, por isso, exercem de forma centralizada as atividades. São entidades políticas, então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Em contrapartida, as entidades administrativas exercem de forma descentralizada as atividades previstas. E o que isso significa? Essa descentralização ocorre quando o Estado não executa o serviço por meio da administração direta. Há 3 tipos de descentralização: por colaboração, por serviço e a geográfica. Mas nesse momento, é importante ficarmos na descentralização por outorga, já que a administração indireta é formada por esse tipo de descentralização. A descentralização por outorga, também chamada de técnica ou funcional por serviços, ocorre quando o Estado cria uma entidade com personalidade jurídica própria e transfere a titularidade da execução de determinado serviço público. E assim fica a organização da administração indireta: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. As principais diferenças entre as entidades da administração indireta são a forma de criação de entidades da administração pública, a participação de capital de empresas privadas, o desempenho de atividades administrativas ou econômicas e a sua natureza jurídica. Então vamos analisar cada entidade para que tenhamos um compilado sobre organização da administração indireta completo. Autarquia. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público criado por lei com capacidade de desempenhar atividades que são próprias do Estado. Logo, a criação e extinção de autarquia é por meio de lei específica de competência do Presidente da República, conforme ditames constitucionais, aplicando-se por simetria ao governo e ao prefeito. Ela representa uma extensão da administração direta, já que desempenha o serviço retirado da administração direta. Contudo, tem mais especialização e autonomia do que os órgãos do poder central. Como as autarquias agem conforme a administração pública central, gozam das mesmas prerrogativas e restrições. Porém, como possuem personalidade jurídica própria, os direitos e obrigações são em seu próprio nome. Alguns exemplos de autarquias são INSS, Anatel, Conselhos Regionais e Federais de Fiscalização da Profissão, exceto a OAB. Fundações. As fundações têm como principal característica a personificação do patrimônio, cuja finalidade não é lucrativa. Cabe à lei complementar definir as áreas de atuação das fundações, porém elas devem ser destinadas a atividades de interesse social, como educação, saúde, pesquisa científica e entre outras. A jurisprudência e a doutrina admitem a criação de fundações públicas de direito público, criadas por lei e com regime de autarquia. Também admitem a criação de fundações de direito privado, que terão regime jurídico híbrido, com autorização legislativa para a criação. Fundações públicas e fundações privadas. As fundações públicas e privadas são diferentes em muitos aspectos, por isso é importante ficar atento aos detalhes de cada uma. Por exemplo, as fundações públicas possuem benefícios semelhantes às autarquias.
Por isso, as fundações públicas de direito público possuem imunidade tributária, prerrogativas processuais dos prazos em dobro para as manifestações, duplo grau de jurisdição e a possibilidade do uso de precatório. Já as fundações de direito privado apenas possuem a imunidade tributária. Quanto aos bens, as fundações públicas de direito público caracterizam-se por terem bens públicos, logo, possuem os benefícios da impenhorabilidade, imprescritibilidade e as restrições para alienação. Por outro lado, as fundações públicas de direito privado possuem bens privados, em regra, mas, quando os bens estiverem sendo empregados diretamente na prestação do serviço, poderão receber algumas prerrogativas de bens públicos, como a impenhorabilidade. Para as fundações de direito privado, não há um consenso, mas a jurisprudência entende que o foro competente é federal para as causas da União e para as causas estaduais e municipais, o foro competente é o da Justiça Estadual. Empresas públicas. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, por isso, são criadas por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada à sua finalidade. Elas podem exercer atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, a prestação de serviço público. O patrimônio da empresa pública é integralmente detido pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Entretanto, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno é admitida. Por exemplo, uma empresa pública pode ter a União, um Estado e uma autarquia na composição de seu patrimônio. Exemplos de empresas públicas são Correios, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E, por fim, a Sociedade de Economia Mista. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, por isso são criadas por autorização legal. Como regra, elas podem exercer a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas situações, a prestação de serviços públicos. Embora as empresas públicas possam estar sob qualquer forma do direito, as sociedades de economia mista são sociedades anônimas. Para isso, as ações com direito a voto devem pertencer, em sua maioria, à União, Estados, Distrito Federal, municípios ou a entidades da administração indireta. Exemplos de sociedade de economia mista são Banco do Brasil e Petrobras. A semelhança e diferença entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista é que os dois tipos de empresa desempenham atividades de natureza econômica e, por isso, devem se sujeitar ao regime próprio das empresas privadas, inclusive no que se refere às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Logo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, nestes casos, não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Entretanto, quando prestarem serviços públicos, subordinam-se predominantemente a regras de direito público. Quanto à imunidade tributária, nos casos das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias prestadoras de serviços públicos, são exceção à regra. Logo, nestes casos, pode haver benefícios fiscais. Quanto ao regime de pessoal, há um contrato de emprego público na relação de trabalho. Não obstante, é necessário concurso público para a contratação de pessoal de forma permanente, sem direito à estabilidade no cargo. As sociedades estão obrigadas a licitar, mas podem formular em lei própria as condições para exercer essa obrigação. Diante dessa possibilidade, a Lei 13.303 de 2016 regulamentou a sistemática de licitação para essas empresas.
Portanto, podemos concluir que a administração pública indireta é tão importante quanto a direta, uma vez que serve não só para subestabelecimento de atribuições burocráticas, mas também como fonte integradora da suprema do interesse público em tornar mais célere o procedimento administrativo no ordenamento jurídico.